ainda sobre a atuação de senadores, tem um outro episódio, e esse envolvendo o senador Randolph Rodrigues. Não ele especificamente, mas uma funcionária de Randolph Rodrigues, que também eu acho que é um pouco de um caso clássico, né? A gente está falando tanto aí de casos clássicos no nosso país. Bom, a gente sabe que os senadores e os políticos brasileiros, eles podem ter uma série de assessores. Quem paga tudo isso somos nós. O que chamou a atenção é que uma assessora de Randolph Rodrigues, o senador, que é líder do governo no Congresso, ela é nomeada como assistente parlamentar plena no gabinete de Randolph. E ela, no horário de trabalho e tudo mais, ela divulga conteúdos nas redes sociais como uma influenciadora, em pleno horário de trabalho, atuando como influenciadora. O cargo de Luciana Gurgel, que é essa que a gente está vendo aí nas imagens, em postagens feitas por ela nas redes dela, o cargo dela é comissionado e deve ser exercido no gabinete de Randolph, isso segundo a nomeação. E as funções dela são acompanhamento das sessões do plenário, no Senado, um salário bruto de quase R$ 18.000. Ela tem jornada sem controle de frequência no escritório de apoio do senador em Macapá e posta fotos em momentos de lazer nos horários previstos de trabalho. Esses conteúdos incluem treinos em academia, drenagem linfática, cuidado com os cabelos no salão, participação em eventos de moda. Luciana é ex-deputada estadual e esposa de um deputado federal, e é isso que também chamou a atenção. Ela é esposa de um deputado federal, Vinícius Gurgel, do PL do Amapá, a região justamente de Randolph. O UOL acompanhou a rotina no gabinete do senador em Brasília na semana passada, e a assessora não foi vista por lá. Apesar das informações na página do Senado, Randolph disse que Luciana trabalha no escritório de apoio em Macapá e não em Brasília. Foi a resposta do senador Randolph Rodrigues. E aí, hein, Otales, o que comentar a respeito disso? Uma funcionária que no horário de trabalho atua como influenciadora. É outro caso clássico. Agora, é um caso que tem a, a conivência institucional do Congresso. Porque o que ocorre? O Congresso permite que os deputados e senadores tenham funcionários no seu estado de origem, não aqui em Brasília, que trabalhem lá. E permite também que funcionários não coloquem ponto. Acaba que os deputados usam alguns desses salários para pagar cabos eleitorais. Então, fica o cabo eleitoral lá no estado de origem, na sua base eleitoral, recebendo um salário durante o mandato do parlamentar, para depois, na campanha, fazer campanha para ele, a regimentar mais cabos eleitorais, a trazer votos, etc. A fala do Randolph acabou admitindo isso. Ele disse: a Luciana faz campanha para mim desde 2010. Me apoiou desde a minha primeira eleição. Já foi deputada estadual. É uma liderança política e tem me apoiado em todas as minhas campanhas. Aí ocorre isso. Ela recebe para ser cabo eleitoral. E vários fazem isso. Tá? Quase a totalidade. E aí, e qual é a resposta que tem que dar para o eleitor, né, Deise? Tá, e faz. E aí ele diz, não, ela atua lá em Macapá. Isso precisa ser investigado? Ela precisa ser retirada? Eles precisam esclarecer ou não? A gente precisa realmente aceitar algo assim, Deise? Olha, Fabiola, isso beira o sarcasmo, sabe? Mas é como o Thales falou, isso é uma prática muito comum de deputados e senadores, de colocarem, darem os cargos para os seus cabos eleitorais, né? É um deboche. A resposta do Randolph, eu acho que foi pior ainda, porque em vez dele se mostrar preocupado ou falar que tomaria alguma atitude, ele ameniza a situação como se fosse algo normal. E tem que ser investigado, como tem que ser investigado vários outros casos. Eu lembro que quando eu trabalhava em Brasília, acho que foi até a Folha, fez uma série de reportagens muito duras na época, falando justamente dessa questão do ponto, que funcionários não batiam ponto, ou que iam para a academia no horário de expediente, né? E aí tem gente ainda que fala que o jornalismo não serve para nada, né? Mas
tem que se fazer uma investigação em cima disso, porque infelizmente não é um caso isolado, não é só o caso dessa funcionária, e existem vários outros. E aí, de novo, né, gente, lembrando, não tem como fazer que nem o senador Randolph, com todo respeito a ele, mas não tem como fazer uma declaração dessas que quase tenta beirar a normalidade. Isso não é normal, é dinheiro público. De novo, assim, a gente não reclama toda hora dos parlamentares, do Congresso. Então, isso é um dinheiro público que está sendo utilizado para uma pessoa não aparecer no trabalho e ficar no salão, em horário de expediente. Aí eu me pergunto assim, algum trabalhador normal, que tem que pegar ônibus todos os dias, que tem que pagar conta, tem que pagar boleto, ele consegue ir para o salão fazer luzes em horário de expediente, ainda mais ganhando 18 mil reais, que é um salário muito, muito além da maioria da população brasileira. Então, me decepciona ver esse tipo de conduta e me decepciona também a resposta do senador. Agora, eu espero que se abra uma investigação. Agora, se forem realmente abrir uma investigação, eu acho que cai metade do Congresso Nacional, porque essa é uma prática, infelizmente, muito comum. Mas, assim, eu espero que o senador reveja a posição dele e trate isso da forma grave que ela é. Olha, é muito curioso, eu achei boa. Se abrir uma investigação, cai a metade do Congresso dos Funcionários, né? Tem muito comentário aqui no nosso chat. Por exemplo, a Ana Paula diz, Randolph tem que demitir imediatamente. E outros que fazem o mesmo têm que ser expostos. É preciso a imprensa mergulhar em cima disso. Mas aí haja trabalho, o jornalista não vai parar de trabalhar. Aí tem muita gente fazendo uma ligação, e eu acho que é até interessante a gente explicar, professora Daisy, com a história da rachadinha. O Luciano questionou isso. Randolph, com funcionária fantasma, 18 mil reais de salário, isso não é rachadinha? É outro esquema, né, Daisy? Eu acho que isso tem que ser investigado. A rachadinha é quando o salário ele é depois devolvido para o parlamentar, né? Que é a história da rachadinha. Você contrata porque você precisa justificar, porque se você não tem funcionário, você não pode usar essa verba, que é uma verba específica para a contratação de funcionários para o gabinete. Nesse caso, não sei se parece uma rachadinha, parece mais um acordo político e tudo mais, não, Daisy? A ligação do Luciano, a relação que ele fez, ela até tem a ver, né, porque são dois casos de uso indevido do dinheiro público, né? No caso, a rachadinha, como tu falou, né, Fabiola, o parlamentar dá um salário para o funcionário, mas metade desse salário, às vezes muito mais até, volta para o parlamentar, né? Então é um ilícito, mas é diferente disso que aconteceu no gabinete do Randolph. O curioso no meio dessa história toda é que as duas formas ilícitas, elas são muito comuns, né? A gente viu isso acontecendo muito no governo anterior, mas não é uma prática só do governo anterior, isso acontece até nas assembleias legislativas dos estados, né? Acaba sendo uma prática comum. E aí, de novo, assim, entra naquilo que eu estava falando, assim, leio o Sérgio Buarque de Holanda, mas entra muito nisso que eu estava falando, assim, primeiro, a gente, aqui no Brasil, a gente tem a certeza da impunidade, né? Como a gente viu aqui, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro questionando o STF pela certeza da impunidade de que não aconteceria nada com ele, né? A gente vê isso em vários outros casos, já viu isso com Lula, com vários outros políticos influentes. Então, a gente tem a certeza da impunidade aqui no Brasil, né? Até pela própria declaração do Randolph, né? Ele demonstra isso. Não, isso acontece, ela está lá, tá tudo bem. E essa confusão que me espanta muito, de novo, entre público e privado. É um dinheiro público. O parlamentar está pagando um funcionário que deveria servir ao público, que deveria servir aos eleitores. Ele pega esse dinheiro de volta para ele. Então, os dois casos teriam que ser investigados com muito mais força e não simplesmente a gente acatar esse tipo de comentário de que tá tudo bem, mas são dois casos muito emblemáticos aqui no Brasil. A questão das rachadinhas, ela acontece muito antes, e essa questão de funcionário, tem até funcionários fantasmas que nunca apareceram no trabalho, ou como eu falei, assim, teve essa reportagem antiga, eu lembro muito bem, já faz mais de 10 anos, mas da Folha de São Paulo, falando desses funcionários que apareciam no Congresso lá de vez em quando, ou só batiam o ponto e voltavam para a academia, voltavam para casa e muitas vezes iam até exercer outro tipo de função. Então, tem que ser investigado. É a questão da moralidade pública que a gente não tem aqui no Brasil. Então, tem que ser investigado. Só que daí é isso. Seria necessário até uma força-tarefa, porque os casos são tantos e o que a gente não pode admitir é que existe essa normalidade e essa certeza da impunidade de achar que nada vai acontecer, né?